Roblox. Quanto tempo, hein? Roblox pra mim sempre foi muito mágico desde que eu era muito pequeno. Ele sempre foi pra mim esse catálogo infinito de encontrar todos os maiores tipos diferentes de coisas possíveis, por mais estranhos que elas pudessem ser. E eu sempre gostei muito dessa ideia de ter uma plataforma onde eu posso escolher um monte de jogo diferente pra poder jogar. E nos últimos tempos, com a popularização desse jogo, com a popularização de pessoas querendo consumir ele, ver experiências, criar experiências, é muito normal que existam versões piratas de jogos que são muito famosos. Uma espécie de bootleg, uma cópia de algum jogo que fez muito sucesso, seja na Steam ou em qualquer outro lugar, transferido pra dentro do Roblox da forma como só eles sabem fazer. E existe uma guerra dentro do Roblox onde praticamente nem todo mundo sabe disso, onde principalmente empresas fazem todo tipo de coisa pra poder tentar parar ou derrubar esses tipos de jogos que são quase como um tipo de pirataria. Isso é uma parada que rola há um tempo, mas nem todo mundo já falou sobre isso, até porque é uma coisa que fica muito dentro só da comunidade do Roblox e você tem que saber pra poder entender isso. Mas isso me fez pensar em uma coisa em específico. Por que não existem jogos licenciados nessa plataforma? Quando eu quero dizer isso, eu quero dizer alguma marca pegar o nome dela, da empresa dela, e colocar dentro do Roblox como um jogo original pra poder parar com isso de uma vez. Por que nenhuma empresa parece que se importa ou parece que quer investir nessa plataforma que já se provou muito lucrativa pra muita gente? Existe talvez uma centena de jogos que são inspirados em coisas que existem no mundo real, e esses jogos entram em uma batalha tremenda com os criadores das coisas que eles são inspirados, onde eles perdem muito tempo só tentando derrubar um jogo que depois cresce de novo do zero. Por isso, se você quiser vir comigo hoje, eu quero levantar uma verdadeira discussão com vocês hoje sobre por que toda empresa de jogos tem tanto medo do Roblox. Eu acho que quando a gente vai falar sobre indústria de jogos indie, muita gente fala da Steam, muita gente fala de campanhas de financiamento sobre isso, mas é estranho de vocês pensar que um dos maiores antros de conteúdo independente, conteúdo feito por fãs, pra fãs, é o próprio Roblox. Roblox foi a primeira ferramenta de criação de jogos que eu já tive o prazer de usar, e ele é muito intuitivo e muito bom, principalmente quando você é uma criança burra que não sabe de muita coisa. Isso me rendeu alguns projetos que eu criei quando eu era criança, mas se você quisesse levar isso muito mais a sério, você conseguiria muito facilmente por quão fácil é aprender essa ferramenta. O que eu quero falar é, o ecossistema do Roblox é uma coisa muito incrível e libera muita coisa independente a ser feita. Nunca em nenhum outro lugar você teve uma plataforma de jogos que lança às vezes 20, 30 jogos na mesma semana, no mesmo mês, todos um diferente dos outros. Às vezes nem tanto, vamos combinar, né? E muitos desses jogos que lançaram até hoje são muito famosos e muito conhecidos, e eles são muito jogados até hoje, e na verdade me dá até mais vontade de jogar algum jogo besta do Roblox do que jogar jogos de verdade atualmente. Uma coisa que você não encontra em nenhum outro lugar, mas você encontra no Roblox, são jogos sobre filmes, séries e memes e qualquer coisa na internet que tenha ficado famosa. Eu tenho um bom exemplo sobre isso, na verdade. Sabe Backrooms, aquelas salas amarelas infinitas, que eu tenho até um vídeo sobre? O melhor jogo que você vai encontrar sobre isso não é na Steam, não é nenhum site aleatório indie de financiamento, e sim no Roblox. E isso não acontece com só jogos de terror. Na verdade, qualquer coisa que fica muito famosa na internet, que vira, sei lá, um meme, esse tipo de coisa, às vezes ganha um jogo pro Roblox. E a maioria disso é feito por fã, feito por gente que só queria fazer alguma coisa. Alguém que gosta muito de uma franquia, quer transferir ela pra uma experiência em um jogo, ou alguém que só tá sem nada pra fazer e quer fazer um joguinho aí pra brincar. Sabe aquela vontade que você tem de quando você consome alguma coisa de falando, nossa, eu queria tanto um jogo sobre isso? O Roblox consegue providenciar esse tipo de coisa. Só que com um pequeno probleminha. Eles não têm o direito de fazer isso. Então, acontece que quando você mistura um jogo sobre uma coisa que tem direito autoral pra um jogo onde você pode lucrar fazendo ele, dá meio ruim, vai. O Roblox tá numa guerra constante sobre empresas que querem derrubar jogos deles que são feitos de alguma coisa que é protegido por direito autoral, como, sei lá, Dragon Ball e One Piece. E por mais que até certo ponto eles estejam certos, porque esses jogos geralmente lucram alguma coisa em cima disso, a maior coisa que isso me faz pensar é por que eles não criam um jogo deles próprios. Esses jogos pegam, sei lá, 200, 300 mil pessoas jogando simultaneamente todos os dias. Você não querer investir nisso é uma coisa meio burra até. E tentar controlar que isso aconteça é mais impossível ainda, na verdade. Por mais que às vezes alguns jogos desses acabam caindo, sobem 5 no lugar deles e terminam na mesma coisa. Você já tinha exemplos desse tipo de jogo licenciado por uma empresa real que é original? Como, por exemplo, a SEGA fazendo um jogo de Sonic dentro do Roblox que chegou a pegar mais de 200 mil pessoas jogando. Você tá entendendo o potencial disso? Tinha que ter um motivo do porquê que eles não querem investir, mesmo o resultado disso sendo tão positivo. E eu acho que eu descobri um. Jogos sobre animes ou filmes tinham uma imagem de ser uma experiência muito boa de você fazer e jogar e experienciar no geral. 10 anos atrás. Hoje em dia, principalmente, parece ser só um jogo que não cai muito legal na hora que você tá jogando ele. Eu senti isso jogando alguns jogos diferentes desse estilo. Se você for pegar a maioria dos jogos de anime que tem hoje em dia, eles meio que caem do mesmo jeito e parece que são só jogos iguais, que são só copiados e colados de jeitos diferentes pra tentar vender um produto diferente. Fica meio estranho, por mais que não seja isso. Não tinha nada que me tirava da minha cabeça que esse tipo de jogo era só criado pra você ganhar dinheiro em cima de fã. E não é de hoje, e eu não sou também o único que fala esse tipo de coisa. Sempre que esse tipo de jogo é anunciado, todo mundo
acha que vai ser uma parada grande, que vai ser um jogo com muito conteúdo e no final sempre acaba decepcionando. A questão é que se você comparar ele com qualquer outro tipo de jogo que é lançado atualmente, ele é objetivamente inferior a todos eles. E o motivo disso é que, bom, é um jogo pra ganhar dinheiro. O problema desses jogos não é nem a forma como eles são feitos ou como eles caem pro público. O problema deles é que eles não são o que o público quer. Roblox é lotado desse tipo de jogo de anime. É claro que tem os que são feitos só pra ganhar dinheiro, e esses são os que são o maior tipo de alvo desse pessoal, mas tem muito jogo interessante que é uma réplica de conceitos que existem em jogos e séries muito famosos por aí. Eu acho que o melhor exemplo pra dar sobre isso é a quantidade obscena de jogos sobre One Piece que tem dentro do Roblox. Você tem um monte de jogo de todo jeito e forma criados por fãs pra fãs, e são jogos muito interessantes, todos eles são muito completinhos e tem muita coisa da hora pra vocês fazer dentro deles, e eu acho que esses jogos são justamente como a comunidade queria que jogos de One Piece reais fossem. É bizarro você ver a dedicação desse pessoal pra criar um universo sobre coisas que eles gostam. Tem outros nesse estilo também que não são só de One Piece, como de Dragon Ball e Naruto, e esses existem há muito tempo, muito antes do Roblox ter um problema com esse tipo de coisa. Hoje em dia esses jogos mesmo que sobrevivem à base de trocar o nome dele, das coisas dele, dos personagens toda hora pra não ficarem iguais e o Roblox não acabar derrubando por causa disso. Mas eu fico aqui pensando o que aconteceria se ao invés de existissem, sei lá, 300 jogos desses feitos por fãs, os próprios donos dessas séries não investissem em um grupo só desses fãs pra criar um jogo supremo que tenha o direito de usar os nomes, tudo relacionado ao universo. Pra mim, pelo menos, essa parece ser uma ideia que não tem nenhum lado ruim, uma vez que você ia acabar com a pirataria e ainda ia ter um produto muito lucrativo na sua mão que só você tem. Não existe lado ruim nesse tipo de coisa, a não ser por um lado só, vai, o próprio Roblox. Algum tempo atrás estourou uma polêmica sobre o Roblox estar supostamente explorando desenvolvedores pequenos e ganhando muito dinheiro em cima deles e não pagando quase nada de volta. Mas essa história tem dois lados. Roblox é uma parada que dá muito dinheiro, se você souber usar. Grandes jogos conseguem tirar às vezes milhões de dólares por ano, e isso não é um exagero, dependendo de quão lucrativo é o jogo deles. Quem sofre mesmo nessa história são os desenvolvedores pequenos que têm seus jogos com 1.000, 2.000 pessoas que jogam. Você já esperava por isso, né? E é claro, tudo isso vem por causa das taxas que eles são cobrados a partir disso. Isso é meio que uma coisa que acontece nesse tipo de serviço. Se for ver live stream, o próprio YouTube e o Roblox são coisas desse jeito, onde você dá um serviço pra plataforma e essa plataforma te paga uma parte desse serviço. Só que o problema com o Roblox é que o Roblox fica com quase 100% dessa quantia, o que não quer dizer que os outros também não fiquem. Só que quando você é um desenvolvedor muito grande, você ficar com uma pequena quantia ainda é muita coisa, porque são milhares de dólares que entram na sua conta. Esse tipo de serviço sempre vai ser desse jeito. Você participar dele quer dizer que você não vai conseguir pegar todos os lucros, não importa o quanto você tente isso. E pra uma empresa, isso não parece ser uma coisa que eles gostem tanto de ouvir, não. Essas empresas sempre procuram ter o máximo de lucro sobre o que eles estão tentando ofertar, seja uma camisa, um próprio bonequinho do jogo que eles estão vendendo, ou até o próprio jogo. A ideia de ter que dividir isso com uma empresa ainda maior e que essa empresa maior só vai ficar maior às custas delas, não é uma coisa muito legal à vista de uma empresa e nem de qualquer uma pessoa, vamos combinar. Mesmo que isso no longo prazo pode ser muito lucrativo pra essa empresa. Eu acho que também falta um pouco de incentivo dos próprios desenvolvedores em só olhar pra essa coisa como uma forma muito lucrativa que é, mas que eles não sabem disso. Eu acompanhei de perto essa comunidade de Roblox anime e isso é uma parada que dá muito dinheiro, é muito lucrativo e não tem por que uma pessoa não querer investir nisso. Fora que a grande maioria de todos os jogos sobre isso, além de darem muito dinheiro, são muito bons e são muito divertidos. Mas no fim, eu acho que isso talvez não aconteça. É triste de se pensar que algumas coisas que a gente gosta talvez nunca vão acontecer por causa de práticas que são impossíveis de acontecer entre empresas. Mas no fim, eu acho que algumas dessas empresas, vendo o tamanho do sucesso que esse tipo de coisa pode fazer, elas vão querer investir e isso vai virar um efeito manada. Eu gosto muito de Roblox porque ele consegue transmitir esse negócio de você dar poder à imaginação de uma forma muito fácil. Eu já meti a cara em jogar alguns jogos que eu já vi dentro da plataforma do Roblox que eu ficava me perguntando por que não fazia um jogo original e vendesse na Steam sobre isso, porque o jogo é só muito bom. Por isso, eu não quero ser pessimista aqui. Esse tipo de coisa em mercado pode mudar muito fácil com simplesmente um caso de sucesso onde isso dê muito certo e influencie os outros. Tudo que precisa é que uma única chance disso dê muito certo, que vai todo mundo ir atrás desse sucesso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve e eu acho que eu te vejo outro dia. Tchau!